Eu estou aqui numa sequência de assuntos desde a semana passada que eu resolvi falar sobre os chakras para vocês e os nossos desafios semanais serem a partir da compreensão dessa questão dos chakras. Então, na semana passada, eu falei sobre o primeiro chakra. Então, se vocês não assistiram, podem ir lá no Reels, que lá está lá dentro das lives gravadas aí dentro do canal, o primeiro chakra, que foi o que eu falei semana passada. E retomando aqui esta questão dos chakras, é muito importante que a gente entenda esses pontos de energia que nós temos, tão poderosos, que eles não são só pontos de energia no nosso corpo, eles são estados de consciência que nós vibramos. Então, quando uma pessoa está presa no primeiro chakra, ele está vibrando naquele estado de consciência do primeiro chakra. E quando ele está no segundo, e assim vamos. Entendendo o que significam estes estados de consciência. Então, nós podemos, um momento, estarmos vibrando num estado de consciência de um chakra, e em outros momentos a gente pode estar vibrando no outro. Mas a gente pode perceber que muitas vezes nós prioritariamente estamos vibrando na energia de um chakra. Então ele se torna ali o seu desafio existencial. Ele vai tornar aquele estado de consciência, ele vira o seu desafio. E não é somente um desafio da semana, é um desafio de compreensão de como nós estamos e daquilo que a gente realmente precisa trabalhar. Então, o primeiro chakra, só fazendo uma recapitulação, o primeiro chakra, a energia dele é a energia da sobrevivência, é a nossa relação com a matéria, com o dinheiro, com o fato de nós nos sentirmos ou não seguros. E a sombra deste chakra é o medo. Então, quando nossa vida é pautada no medo, nós vamos desenvolver atitudes que são próprias deste chakra de uma pessoa que está com medo. Então, quando nós estamos com muito medo, de qual é o nosso comportamento? Qual que é o comportamento que nós adotamos se a gente tem medo? Nós tentamos nos proteger. Então, se tem um perigo ali real ou imaginário dentro da sua cabeça, então a impressão que você tem é que você deve se proteger. A sensação é de que eu preciso criar aqui algumas muros de proteção, algumas situações que me protejam para que eu não seja abalada por aquela situação que me ameaça, para que eu não morra, mas no sentido simbólico isso, né? Para que aquilo que você teme não aconteça. Então, essa situação é como se você ficasse fechado dentro de um cercado. Foi isso que eu falei, eu quero que vocês assistam lá depois, quem não assistiu. Então, a gente fica fechado num limite, a gente se limita, é como morar numa cidade muito perigosa, num lugar muito perigoso, que você vai colocar barricadas ao seu redor para que você se proteja. Então, essa atitude de proteger, ele te protege, mas também te fecha. Você não pode, quando você está com muito medo, quando você sente que o externo é muito perigoso, sair por aí expressando a si mesmo. Toda a sua ideia é de proteção. Eu preciso me proteger, salvar a minha vida, salvaguardar as minhas situações. Então, nós ficamos sempre naquele cercadinho sem expansão. O segundo chakra, que é o tema de hoje, ele trabalha a nossa criatividade, a nossa sexualidade, o nosso prazer de viver. Então, esse chakra, ele tem a ver com criar, ele tem a ver com criatividade. E criar, mais do que arte, normalmente a gente relaciona a criatividade com arte, a arte também está incluída aqui, com um sentido de expressão artística, de qualquer que seja ela, com a capacidade de nos expressar de uma maneira artística, mas esse chakra, ele tem a ver também, a criatividade, ela é principalmente a nossa capacidade de encontrar saídas.
Então, se a gente pensa no primeiro chakra como esse lugar fechado, onde você está se protegendo, aí vem a energia do segundo chakra, que é aquela que encontre saídas, expanda um pouco mais, aproveite, usufrua. Então, esse chakra ele tem a ver com nossa idade, né, com a energia adolescente. Então, a energia de adolescente é aquela energia de querer viver, né? Começa a perceber, né, assim, a idade do primeiro chakra é a criança. Então, a criança está naquele cercadinho mesmo, ali protegida pelos pais, protegida de tudo, porque ela precisa dessa proteção mesmo. Ali, quando ela começa a chegar na adolescência, na pré-adolescência, ela quer sair, ela quer experimentar a vida. Então, a experiência de viver está muito ali no segundo chakra, igual um adolescente. Então, imagine esse adolescente, o adolescente que nós fomos, os adolescentes que estão ao nosso redor. Qual é a coisa mais importante da adolescência? É justamente as relações entre pessoas, entre os e a experiência, uma festa, outra festa, fica com uma pessoa aqui, fica com outra pessoa ali, e ali tudo que está envolvido é as sensações de experiência. Então, ninguém, pelo menos não nos adolescentes que eu vejo hoje, né, nos jovenzinhos de hoje, ninguém está pensando num relacionamento sério. Exatamente, pode até ser que você apaixone por alguém e ali fique preso naquela experiência, mas de uma maneira geral, o que está em jogo são as experiências. Querer sair, querer ver gente, querer encontrar com os amigos, querer sair à noite, viajar com os amigos, dormir fora de casa. Então, toda esta energia da experiência, ela está ali no segundo chakra, na experimentação do sensorial, da sexualidade, inclusive. Então, ali nós estamos expandidos e pensando que essa energia, que é a energia criativa, ela está muito fortemente ali nessa energia. Então, ela é a capacidade de encontrar saídas. Então, nós vamos ver também, inclusive, né, dentro do pensamento mais adolescente, como eles buscam saídas para tudo. Nem sempre essas saídas funcionam, porque está ali ainda no mundo da imaginação. Então, eles têm saída para todos os problemas do mundo. Eu me lembro de quando eu era adolescente, o quanto de imaginação que eu tinha para criar situações de solução para determinadas coisas. Não era nem as minhas coisas, não, eram coisas da humanidade. Então, todo adolescente tem ali saídas espetaculares, heróicas. Isso faz parte desse chakra. Então, ali está a nossa força criativa, aquele poder que a gente tem de olhar e falar assim, não, existe saída sim, vamos buscar essa saída. Então, esta é o poder desse chakra. Então, o nosso desafio, quando nós estamos com essa energia apagadinha dentro de nós, o resultado disso na vida adulta, sem esse chakra funcionar corretamente, é que nós vamos perdendo essa vitalidade do adolescente. Essa capacidade peraí, qual que é a minha saída? Então, diante dos problemas, nós vamos perdendo aquele poder que o adolescente tem, quando ele pensa sobre as coisas dos outros, não das deles, né? Assim, mas que tem ali essa capacidade de pensar em possibilidades e essa energia de querer experimentar a vida. Então, este chakra, quando ele não está funcionando, quando ele não está iluminado dentro de nós, nós vamos perdendo esse poder. E a sombra deste chakra é a culpa. Então, enquanto a sombra do primeiro chakra é o medo, a sombra do segundo chakra é a culpa. Então, a pessoa tem um poder de expansão muito grande, poderia expandir como todos nós podemos expandir. Todos nós esquecemos a nossa origem divina, então nos colocamos numa situação de muito menos poder do que de fato temos. Então nós vamos apagando as nossas potencialidades. E quando a gente vai fazendo isso, apagando as nossas potencialidades, nós vamos vivendo uma vida de cada vez mais limites.
E ali começa a aparecer uma situação perigosa. Desculpa. Água, né? Aliás, esse chakra é regido pelo elemento água. Então, quando uma situação que começa a surgir perigosa, que é o vitimismo. Então, quando a gente não consegue encontrar ou acionar dentro de nós esse recurso, nós vamos nos sentindo vítimas. E a vitimização, ela é um problema sério, porque a vitimização nos coloca num lugar de muito baixo empoderamento, de uma impossibilidade de mudança, porque nós nos colocamos no lugar de vítimas. E quando nós nos colocamos nesse lugar de vítimas, a nossa energia volta para o primeiro chakra. A nossa energia não se sustenta aí. Então nós ficamos no primeiro chakra, porém ficamos ali com uma energia muito mais fechada ainda, porque o primeiro chakra é aquela coisa, né? Aquele lugar fechado, é aquela torre fechada que você não vive a vida. Você não vive, você vê a vida de fora, porque você está ali enclausurado, fechado nos seus muros de proteção. Então, quando nós não conseguimos sair desse perigoso lugar de vítima, e a gente precisa olhar para isso, o que é ser vítima? É entender que a vida foi cruel conosco, que a vida foi injusta conosco, que meus pais foram injustos. O ponto que a gente precisa separar disso, entender, é que pode ser que sim, você teve situações na sua vida que foram muito desafiadoras. Pode ser sim que você teve pais que abandonaram, que não cuidaram de você da maneira como deveriam e que ficou aí uma ferida muito grande da criança. Então essa ferida da criança, inclusive eu estou falando agora esses dias sobre essas feridas da criança. Então essas feridas da criança, não estamos negando que elas estejam, mas o nosso poder de cura, a cura acontece quando nós resolvemos curar as nossas feridas. A vitimização, ela é quando eu quero que o outro cure a minha ferida, ou seja, eu quero que o outro me compense pela ferida que ele me causou. Então, essa vitimização, ela parte dessa ideia ilusória de que compensar é curar. Então, se alguém me fez mal, a minha mãe, ou meu pai, ou a minha família não teve condições de me acolher, por pior que tenha sido a situação, o que a pessoa quer é uma compensação e uma retaliação daquela situação. Sendo que essas pessoas que fizeram mal, o nível de consciência deles possivelmente é baixo nesse sentido, e eles não têm o poder, eles não têm ainda esse poder de ajudar o outro, ou mesmo que seja o filho dele. Então, a outra pessoa está tão adoecida quanto quem foi ferido. E aí que está o problema. Então, nós estamos condenados a nunca sair do lugar? Não, a gente precisa seguir com o que nós temos e, à medida que a gente consegue seguir com o que nós temos, nós vamos trazendo outros recursos para nós. E outros recursos que são importantes. A grande mãe da nossa é a própria energia divina. É a grande Shakti, é o grande poder divino. É este que cuida de nós, verdadeiramente. Então, os nossos pais, eles estão ali, na importância que eles têm, que é imensa, mas, para além deles, existe esse poder divino, que se a gente consegue acionar, nós vamos poder, com isso, curar as nossas piores dores e sair deste lugar de vitimização. Então, a questão, qual o nome dessa live para assistir depois? Primeiro chakra. Eu estou colocando o nome de primeiro chakra, segundo chakra, e vou falar de todos os 7 chakras. Então, aqui no desafio dessa semana, que eu estou propondo para vocês o desafio do segundo chakra, é trabalhar com essa sensação de bloqueio que nós temos em relação a expandir. Então, a expansão começa aqui. Você começa aqui, como um adolescente. Imagine um adolescente de novo.
Então, ele vai olhar a vida e vai achar soluções, mesmo que elas não funcionem, não tem problema. Mas o que está ali é aquele poder. Então, eu abro para esse poder. Mas se dentro de mim eu estou fechada na vitimização ou na culpa, porque eu disse que a sombra desse chakra é a culpa, então nós vamos nos fechar. Então, como é que a gente pode se culpar e não seguir na expansão? Eu posso me culpar com as influências familiares, por exemplo, toda aquilo que a constelação familiar fala muito bem, que é aquela fidelidade ao campo ancestral. Então eu não posso expandir porque eu também tenho medo, e tudo isso são questões de fantasias da nossa cabeça. Se eu fizer alguma coisa diferente da minha família, eu não vou ser amado. Então nós começamos a nos sentir rejeitados por antecipação, porque nós tomamos um rumo diferente, é o rumo da sua alma. Então você não pode expandir. E até mesmo por uma impregnação de cultural, de que nós precisamos sofrer, porque nós nascemos numa cultura judaico-cristã. Que isso não são ensinamentos de Jesus, viu, gente? Vamos fazer uma separação. Mas o que a gente aprende muito numa cultura judaico-cristã é que nós precisamos que o sofrimento e que se ficar expandir é um problema. Então, de qual expansão eu estou dizendo? Porque também nisso também tem muita confusão. De que expansão? Daquilo que a potencialidade da sua alma traz para você. Essa é a expansão. Quando eu falo de expansão, eu não estou dizendo que você tem que ficar milionário, porque isso é uma confusão que as pessoas falam. Também pode ser, se a sua alma te colocou isso. Eu estou falando das potencialidades da sua alma. Então, a pessoa, o que nós temos que entender é que nós somos como uma planta, uma mangueira, por exemplo. Eu gosto muito de mangueira, porque mangueira para mim é um símbolo de abundância. Então, a mangueira, qual que seria o máximo sonho de uma mangueira? Ser uma mangueira? Ser uma mangueira o que seria prosperidade para a mangueira? Ser aquela potencialidade maravilhosa de produzir tantos frutos ótimos, deliciosos, doces, porque é da natureza da manga ser doce. Então, quando a mangueira, e na natureza, as plantas talvez sejam os que mais conseguem isso, né? Sim, porque está dentro desse DNA dela mesmo, expandir-se e superar-se, e superar e ser aquilo que é. Então, de que eu estou falando? De prosperar. De você expandir aquilo que você é, dentro da sua potencialidade, dentro daquilo que você é, que a sua alma te pede para ser. Então, aquilo que você é precisa se expandir, porque é da sua natureza, é isso que Deus quer de você, que você seja quem você é na sua máxima potencialidade. Mas nós vamos nos encolhendo. E por quê? Por crenças, por questões, por culpa, por vitimização, porque falta alguma coisa, falta isso, falta aquilo. Então, uma mangueira, ela não fica ali brigando, ela pode até não conseguir produzir, mas ela vai lutar para ser quem ela é. Ela vai lutar para ser quem ela é. É isso que nos cabe. Então, dentro daquilo que a gente nos cabe encontrar soluções. Porque se por acaso você está numa condição qualquer que seja, todos nós estamos plantados em algum lugar no mundo. Então, numa situação, todos nós estamos realmente ali ancorados, postos num lugar e num contexto que a nossa alma nos colocou, na situação onde nós nascemos. Ali é o seu lugar no mundo. Ali é o seu lugar definido por quê? Por questões kármicas, por questões que não dependem de você agora, mas que são questões que vieram da sua ancestralidade, da sua família, e aí você nasceu naquela cidade, naquele ano, naquele contexto, com aquela característica. Então, este é o seu veículo. E este veículo é que a gente precisa trabalhar. É que a gente precisa não barrar a experiência dele, diminuindo a nossa potencialidade.
Todos nós temos limites por causa disso, porque a gente nasce num tempo, espaço e contexto. Então, mas qual é a potência máxima que a gente pode? Como um carro, qual que é a melhor situação desse carro? Qual que é a melhor potência? É isso que nos cabe fazer, realizar aquilo que nós somos. Realizar aquilo, não é realizar aquilo que eu gostaria lá de ser, não, é aquilo que eu estou aqui, quem sou eu, qual é a minha potencialidade que eu preciso realizar. Então, é preciso avaliar dentro de nós o que nos barra nisso, que são essas questões desse segundo chakra. O que te barra de ser você mesmo, no maior potência sua? É uma culpa? É uma vitimização? É um apego a determinadas situações que você não larga? Então, o que impede de expandir? E ali é uma pergunta que a gente pode ir desde a coisa simples do nosso dia a dia, pensando que esta energia é como se fosse essa energia do adolescente. Então, o que te impede de expandir? Então, eu vou dar exemplos aqui meus mesmo, porque cada um de nós tem uma superação. Então, quando eu era adolescente, eu queria um monte de coisa. Eu queria sair, eu queria experimentar, mas eu era tímida ao mesmo tempo. Então, hoje eu não sou, mas naquela época eu tinha uma insegurança. E tinha uma insegurança que eu olho hoje, eu fico pensando assim, nossa, quanto de vida eu perdi por causa de uma insegurança tão boba. Então eu tinha uma coisa com cabelo, eu já falei isso em lives, eu tinha, meu cabelo, meu Deus, ele era o centro do meu pensamento, porque eu ficava preocupada. Quem é que naquela época podia imaginar que um dia eu teria o cabelo tão branco e que eu não ia me importar com isso? E aquela época, não. Aquela época, se o cabelo tivesse assim, com uma leve ondinha, porque era moda aquele cabelo chapado, então eu me sentia insegura a ponto de não ir numa festa. Então, observem, quando a gente olha depois, para trás, e vai vendo, os absurdos que a gente deixou de fazer por algum tipo de crença. Ou quantas vezes nós deixamos de fazer coisas porque ficamos com medo de incomodar outra pessoa, porque ficamos com medo do que o outro ia pensar de nós, porque ficamos culpados por alguma situação, ou porque nos sentimos vítimas. E ali, quando a gente se sente vítima, nós vamos ficando emburrados, embirrados, birra de que não queremos mais seguir, porque não é do jeito que eu queria. Então nós deixamos de seguir e aproveitar a experiência, porque também não vou mais não, porque não é do jeito que eu quero. Eu não vou mais não, porque a pessoa olhou diferente para mim. Então nós vamos criando situações onde nós limitamos a nossa experiência porque nós ficamos presos a determinadas coisinhas. Coisinhas que você, se você fosse, você perceberia que aquilo que estava te prendendo era uma coisinha. Então é uma coisinha de quê? É um apego exagerado, é uma coisa que você não consegue soltar um relacionamento que já acabou, mas você está ali preso naquela história do passado. Ou porque você está preso numa experiência negativa que você teve antes, que é a questão da vitimização. Então essas situações, elas são grudes. Elas são grudes que deixam você ali preso. Ah, eu não vou sair porque eu não tenho a roupa ideal. Ah, não vou sair porque eu tenho uma outra pessoa que está lá, apareceu no Instagram, que está muito mais bonita do que eu. Então a gente vai se comparando com outras pessoas, esquecendo a nossa essência real, e que se a sua essência real ela for iluminada, não, é isso que nós estamos buscando, é isso que é importante, é isso que nos faz sentir bem, e é isso, inclusive, que é atrativo. Então, mas a gente vai ficando em performances. Performances não nos dão poder pessoal. Então, depois eu vou falar de poder pessoal no próximo chakra. Mas a performance, ele é um vestir a roupa que não te serve, que não é a sua roupa. Então, é como se você pedisse emprestado uma roupa ali de alguém e ela não se encaixa direito em você, porque toda vez que eu vou pegar uma roupa de alguém, a roupa mesmo, ela pode até se encaixar. Mas essa roupa que eu estou falando mais simbólica, ela nunca se encaixa. Ela nunca se encaixa, porque cada um tem a sua própria expressão. E se eu, em vez de colocar a minha expressão do jeito que eu sou, autêntica em mim mesmo, e eu começo a olhar lá no Instagram
E aí eu vejo que fulano fala daquele jeito, o outro expressa daquele jeito, o outro anda daquele jeito, o outro caminha não sei do que, o outro, os assuntos do outro, que são aqueles, e eu vou perdendo o que eu tenho de brilho, o meu brilho pessoal. É o que faz diferença entre uma pessoa e outra, e observem isso, é o que ela tem de próprio, de pessoal, é aquilo que é singular, é aquela joia rara, porque todos somos joias raras, porque todos somos singulares. Então, é aquilo. Então, se eu perco a minha singularidade, e aí eu começo a ser como o outro é, a me espelhar tanto no outro, porque o outro está fazendo sucesso, tem mais likes, tem mais sei lá o quê, sei o quê, e aí eu percorro este caminho, eu não consigo chegar, porque é roupa do outro, é o sapato do outro, é o projeto do outro, é a alma do outro. E aí nós vamos perdendo esse poder, que é o nosso próprio poder, a nossa própria expressão, as nossas próprias saídas. Qual que é o desafio, então, de hoje? Você está buscando as próprias saídas? Você está parando para refletir sobre o seu próprio caminho ou sobre aquilo que você é verdadeiramente? Então, buenos dias! Então, nós precisamos observar isso, de verdade, onde você está perdendo o seu poder. Imagine-se adolescente, volte lá atrás, observe. Se você tivesse essa energia adolescente aqui, ativa dentro de você, porém, uma energia saudável, e não daquele adolescente que também emburra, né? Que é o lado negativo, é o lado sombra desse chakra. Então, eu não vou sair, eu também não faço igual, eu também já fiz isso. Então, nós, em vez de encontrarmos as nossas próprias saídas, nós vamos nos fechar de novo no nosso muro do primeiro chakra, no muro onde nós nos protegemos. Então, em vez de você sair, você se protege. A pergunta é essa mesmo. Você é fiel a si mesmo? Resumindo isso que eu estou dizendo, você é fiel a si mesmo, mesmo que você olhe e fale assim, olha, eu não estou sendo fiel a mim mesmo porque eu não me sinto com potencialidades. Então você vai fazer o seguinte, qual é a sua potencialidade? E você, nessa potencialidade que você sente, você vai imaginar que ela é uma semente e que você vai precisar regá-la todo dia. Então, qual que é a potencialidade sua? Você, não importa qual, em todos os sentidos, é nessa semente, mesmo que ela seja uma pequena árvorezinha desse tamanhozinho, ou ainda uma semente que nem sequer brotou, você vai plantar essa semente. Você precisa confiar nessa semente, porque ela é que vai te orientar. Então, aguardar essa semente todo dia, daquilo que você é, daquilo que você de fato é. E quando a gente é criança, lá a gente costuma ter alguns insights daqueles que são os nossos potenciais. Porque lá atrás, na infância, quando a gente ainda não tinha barreiras, talvez você imaginasse o que queria ser, por exemplo. Eu lembro, hoje que eu ia falar disso para vocês, eu me lembro do que eu sonhava quando eu era criança, do que eu fazia quando eu era pré-adolescente, antes de entrar um trauma na minha vida que me desviou do caminho por muito tempo. Antes disso, eu queria ser escritora, acabei sendo, eu queria falar de espiritualidade, assim, mas do meu jeito, que eu era lá pequenininha. Então, mas eu queria ser escritora. E eu fazia diários todo dia, escrevia os meus diários dentro de um cofre. Então eu colocava lá um cofrinho, eu escrevia, eu ia para cima do telhado, porque lá em casa tinha uma escada e tinha uma escadinha que eu subia assim, chegava tipo num sótãozinho, e eu adorava ir para lá e ficar escrevendo. Adorava subir em árvores e ficar escrevendo lá no alto da árvore. E ali ficava olhando e criando romances na minha cabeça e fazendo essas coisas. Depois, por um tempo, isso se perdeu da minha vida. Perdeu completamente. Eu perdi o fio da meada. Depois é que esse fio foi, eu lembrei, retomei a esse fio, a essa história. E é isso que eu estou propondo para vocês. Vocês perderam o fio da meada? Encontrem de volta. Porque todo mundo tem esse novelo dentro. Então, vá atrás dele. Então, a Carla tá dizendo que ela ia para debaixo do porão com medo de ser vista. Tá vendo, Carla?
com medo de ser vista. Então vamos observar isso, com medo de ser vista. Olha que forte isso. Ela precisava se esconder num porão porque tinha medo de ser vista. Então, a criança ela é muito vulnerável. Mas a gente precisa curar esses aspectos para que essa planta nasça dentro de nós. Para que essa semente daquilo que verdadeiramente somos seja orientada agora não pelas vozes da nossa família, pelas crenças da nossa família, pelas nossas culpas, pelos nossos traumas. Por isso a importância de olhar para os traumas. Mas por nós mesmos, por nosso olhar adulto, que permite, pode, você tem permissão. Quem está dando permissão? Eu mesmo. Quem está dando permissão para experimentar as coisas? Eu mesmo. Não precisa que outro me dê permissão, você já cresceu, já é adulto, você toma conta de você. Então fica aqui esse desafio. Se você não viu o primeiro chakra, assista e aguardo vocês na próxima semana. A próxima semana é carnaval. Segunda-feira de carnaval. Mas mesmo assim, eu vou estar aqui falando do terceiro chakra. Então, eu aguardo vocês. Um grande beijo, uma boa semana para todos. Até semana que vem. Preste atenção se você não está fechando as suas possibilidades. Beijos.